fala essa questão do mal da pornografia, tanto para quem é casado, para quem é jovem, né? Para quem... Eu tenho pena dessa galera de hoje, né? Porque a gente, na nossa época, a nossa pornografia era revista de mulher pelada. Né? Na minha época, pelo menos. Era revista de mulher pelada e nem tinha acesso quando queria. Conseguia ali, alguém tirava da bolsa e você ia ver aquela revista. Se você quisesse depois alugar um vídeo, na época do videocassete, se você não sabe o que é isso, procura na internet, que tem gente que não sabe. Não sabe o que é videocassete. Toshiba 4 cabeças. Nossa. Aí você tinha que conseguir para alugar, porque era maior de 18 anos, era difícil e tal. Ainda você assistia em casa sem a mãe ver. Era um complicado. Hoje a pornografia tá na mão do menino, né? Sim. Então ele tá com o negócio ali na mão. E da menina também, né? E da menina. Hoje as mulheres também estão tendo acesso. Qual é o problema da pornografia? Eu vou falar pelo menos 2. Se fosse você, que você tá me ouvindo aqui, se você tem problema com isso, procure ajuda urgente. A pornografia, ela vem de uma mentira. Então, muita gente não sabe, mas uma cena pornográfica, ela chega a levar de 8 horas a 2 dias para ser feita. Porque o cara fica excitado, começa a ter relação, aí ele ejacula, aí eles param a gravação, aí ele vai se recuperar, comer uma maçã, beber água, dá o tempo, depois ele volta a gravação. Então, há uma imagem de um sexo que não é real. Eu vou até falar isso aqui de novo na Noite Hot, mas com mais detalhes, né? Então, uma imagem que não é real sobre o sexo, tanto de tempo, quanto do corpo das pessoas que estão envolvidas, quanto do jeito que a mulher já começa pegando fogo. Então, há muita mentira. Aquilo ali tudo é encenado. Às vezes o cara broxou e aí eles, não, então a gente volta amanhã. E aí continua a gravação. Ninguém sabe disso. Um moleque de 10 anos, 8, que é a época que eles estão entrando na pornografia, papai e mamãe acorda porque essa é a hora que a internet começa a distribuir 7, 8, 9 anos. E aí eles estão vendo aquilo ali e não vão parar para pensar que é uma indústria e tal. Segunda coisa, a pornografia, ela age no mesmo lugar que a cocaína age. Então, a cocaína, ela é um vício psicológico e não fisiológico. O cigarro, por exemplo, o álcool, ele vicia fisiologicamente. A cocaína não tem nenhum vício fisiológico, o corpo zero, mas ela age em um lugar do cérebro que é lugar de recompensa e ela traz um vício psicológico. É o mesmo lugar que age a pornografia. Então, uma pessoa que vê pornografia, ela vai ter muita dificuldade de viver o sexo real. Muita dificuldade. E ela vai estar viciada sem saber. Então, por que a maioria das pessoas não consegue largar a pornografia sozinho? Porque é um vício. Você tem que encarar a pornografia como uma droga. Então, você só vai conseguir largar isso se você pedir ajuda. E aí existem sites, Instagram e pessoas próprias, né, e líderes e pastores para você procurar e dizer, cara, eu sou viciado, eu tô preso na pornografia. Então tem cura e tem libertação. Eu fui usuário de cocaína, fui viciado em cocaína, eu sonhava com cocaína. Meu irmão, entendeu? Fazia qualquer coisa pela cocaína. E hoje eu sou completamente liberto. Então existe cura e libertação. Conheço gente como o pastor Hernani, que conta testemunho, Hernani Santos, que foi preso na pornografia e hoje é liberto. Mas você tem que procurar ajuda, porque pornografia é vício. É vício. Uau. Top. E pastor, pra galera que tá casada, assim, a questão, por exemplo, isso leva até o cara a uma traição. Porque o cara cria esse mundo, né? E ele começa a trazer isso pro mundo, esse mundo, né, na cabeça dele. E o cara começa trazendo isso pro mundo real. E o diabo vai trabalhando, o cara daqui a pouco tá traindo a mulher. E é uma traição, na verdade, né? Raramente, muito raramente, a pessoa vai conseguir viver uma vida sexual na realidade como é vendida na indústria da pornografia, né? Então ele vai acabar não tendo aquilo que ele esperava na esposa ou no marido. E aí, por isso que muita gente, você fica, como é que essa pessoa não quer sexo nunca, foge do sexo? A maioria dos casos não é hormonal, mas é pornografia. Então, na verdade, essa pessoa está satisfazendo sexualmente, mas não é na realidade, não é com o cônjuge. E isso pode levá-la a procurar prostituta ou prostituto. Seria, no caso aqui, o sexo pago mesmo. Ou aventuras sexuais, porque coisas de uma noite e tal, ainda rola uma adrenalina, um negócio, aquela roda gigante daquela noite.
E aí a pessoa pode procurar, né? Agora, a traição à luz da Bíblia, gente, ela é seríssima. Ela é seríssima, né? A Bíblia diz, em 1 de Coríntios, e olha que frase forte, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Adúlteros não entrarão no reino dos céus. Não está falando de quem cometeu adultério, se arrependeu e abandonou a prática. Está falando de quem vive na prática do pecado. Então, a Bíblia está dizendo, imorais, homossexuais, idólatras, impuros e adúlteros, Paulo diz, não deixa uma pregação, um pastor, alguém te enganar. Não herdarão o reino de Deus quem praticam essas coisas. Então é muito sério. Top, seríssimo. Uau. Top, Tiagão. Uau, muito bom, cara. E sobre pornografia, uma vez eu ouvi isso e, tipo assim, ficou marcado muito pra mim. Não só sobre pornografia, né, mas na questão de adultério, mas principalmente na pornografia, é a gente entender que aquelas pessoas que estão ali, elas poderiam ser nossos irmãos em Cristo. Isso mexeu muito comigo. Porque quando as pessoas elas estão ali só satisfazendo a carne, só assistindo aquilo ali, que daí gera masturbação também, né? Ela tá pensando ali no prazer próprio, mas ela não tá pensando que aquela pessoa poderia ser a irmã dela, a mãe, a filha ou o pai. Não pensa nisso, mas nós como cristãos temos que pensar dessa maneira, porque eu sei que tem muito cristão que infelizmente é viciado em pornografia. Eu já ouvi falar conheço pastores que têm problema com pornografia. Então, assim, é uma coisa muito triste, mas eu acho que a gente precisa entender isso, que essas pessoas, elas são filhas de Deus, Deus ama elas, Jesus morreu por cada uma daquelas pessoas que estão fazendo ali um vídeo pornô, apesar delas ainda não saberem disso, né? Que elas são filhas de Deus, mas Jesus pagou um preço não só por nós, mas por elas também, elas podem se tornar filhas, né? Sim, exatamente. Aceitando a Jesus, elas vêm a se tornar filhos e estão da família de Deus, né? É muito sério, gente. É uma coisa que está banalizada, mas faz mal e prejudica o emocional e prejudica a vida real e é um vício. Se a pessoa não entender isso, ela nunca vai... É difícil largar um vício sozinho, né? Ainda mais um vício nesse nível. E a questão da masturbação foi uma das coisas que a Karine até chegou a falar. Uma coisa que você falou, só para deixar claro, a pornografia em si, ela não é adultério. Agora, o sexo virtual é adultério. Então, se alguém está entrando na internet fazendo sexo com outra pessoa, mesmo que seja virtual, isso é adultério. Agora, o ver ou se masturbar imaginando está mais no caso da prostituição, da imoralidade do que do adultério em si, né? Em relação à masturbação, eu não conheço ninguém que se masturba pensando nas cataratas do Niágara, né? Ou numa árvore, a não ser que seja uma pessoa que já tem muito problema. Então, assim, você vai pensar em alguém. E aí você tá tendo sexo antes do casamento, entrando porneia, que é o que a gente falou, toda e qualquer atividade sexual fora do casamento é pecado. Então, quando você pensa em sexo, um princípio é Deus não criou o sexo para ser sozinho. Né? Não há na Bíblia nada que mostre, que indique o sexo para uma coisa pessoal. O sexo é para o casal. Então, se o sexo é para o casal, é para duas pessoas desfrutarem, homem e mulher, então não é bom que você tenha masturbação. Entra na mesma coisa. Você vai se masturbar, você vai fazer escondido, você vai colocar um ritmo que depois não é o real também na vida real, e aí vai criar culpa, vai criar medo, e aí vai trazer problema. Então, tem que correr mesmo disso, evitar ao máximo. E é como a Bíblia diz, é melhor casado que viver abrasado. Por isso que eu casei com 18 anos de idade.